Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar. E hoje a minha convidada é Carolina Canedo. Carolina é formada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela tem uma página no Instagram chamada Nos Versos. Nessa página, Carolina compartilha seus pensamentos através de palavras. Ela mostra que a poesia está na música, na saudade, no cotidiano. E por que não, Carolina? Quem sabe, nós também não fazemos uma poesia durante esta entrevista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme. Que prazer poder conversar com você um pouquinho sobre entrevista, mas não me dá esse desafio, não, porque eu não vou conseguir. Ô, Carolina, a palavra, ela funciona como um combustível para que a gente consiga se expressar. Qual o significado da palavra na sua vida? Guilherme, eu acho que a palavra é uma maneira muito linda que a gente tem para se expressar, né? Para se comunicar, mas especialmente para expressar aquilo que a gente sente. E eu acho tão incrível como a gente consegue dizer todas as coisas através das palavras, né? Uma mesma palavra, ela pode ganhar sentidos tão diferentes, dependendo da maneira como você usar, dependendo da história que você tem, da pessoa com quem você está conversando. Então, essa condição que a palavra tem de se adaptar, de se encaixar em qualquer contexto, de se encaixar em qualquer história, isso me fascina. Sempre me fascinou, desde a infância. Então, a minha relação com a palavra é algo muito próximo e é realmente como se fosse um combustível, sabe, para a vida. Esse exercício de procurar as palavras para conseguir estreitar a relação com as pessoas, para conseguir expressar aquilo que passa aqui dentro, né? Que às vezes a gente guarda tanto, e aí as palavras te permitem compartilhar isso que passa dentro de você. Ô, Carolina, e esse seu amor pelas palavras foi determinante para que você escolhesse o curso de letras? Aí eu já vou emendar uma outra pergunta e você já emenda duas respostas. O que o curso de letras traz para você nesse projeto que você tem no Instagram chamado Nos Versos? Esse meu amor pelas palavras foi determinante para as escolhas que eu fiz na minha vida acadêmica e na minha vida profissional, né? Sempre perpassando por isso. Tive desejo de fazer direito quando muito nova, tive desejo de fazer jornalismo, e aí depois decidi por letras. Então, todos os cursos que eu pensei em escolher, eles eram relacionados a essa paixão pela maneira de se expressar, pela palavra. E aí, o curso de letras me trouxe, agora na minha página, medo. A gente pensa que seria um facilitador, mas, na verdade, foi algo que me fez adiar esse projeto de lançar a página. Mas que tipo de medo você tem? Então, quando a gente conhece, quando a gente tem um diploma na área e a gente decide começar a trabalhar com isso, começar a compartilhar, você tem ali um peso, uma responsabilidade por ser da área. Então, por ser de letras, por ter formado em letras, as pessoas esperam que eu fale o tempo todo corretamente, adequadamente, que o que eu escrevo seja sempre com uma qualidade de alto nível, que seja sempre coerente, que seja sempre bonito, que não tenha nenhum erro, nenhum equívoco. Então, isso acaba trazendo para a gente um peso, sabe, Guilherme? E na minha decisão de ter uma página, o fato de ser formada me deu medo. E eu só consegui superar isso quando eu mostrei para uma outra amiga da área os meus textos e pedi que ela analisasse de uma maneira muito crítica mesmo, que me trouxesse a verdade. E quando ela me retornou, analisando o que eu escrevi de uma maneira muito próxima ao que eu sempre fiz com os autores da minha preferência nesse percurso todo meu de vida, né? Analisando ali os elementos que estavam no meu texto, analisando o meu jeito de escrever e trazendo coisas positivas e coisas negativas,
foi que eu percebi que tinha qualidade naquilo que eu escrevia, que não era só um desabafo, que não era só um diário, que tinha qualidade, que as pessoas poderiam gostar e aquilo trazer um movimento de poesia para a vida das pessoas que estavam próximas a mim. Então, você falou em qualidade, eu acompanho a sua página, eu sigo a sua página, os textos são primorosos em qualidade, em escrita, em assuntos que você consegue tocar através das palavras. Você é uma pessoa que usa a simplicidade das palavras para atingir cada leitor que te segue. E você criou a página durante um período muito difícil em que a humanidade vive, que é a pandemia do coronavírus. Você, ao escrever os seus textos, você pode dizer que é uma catarse que você coloca nos assuntos que você aborda? Eu acredito que a gente possa considerar dessa maneira, sim. Na verdade, eu resolvi compartilhar nesse período porque eu acredito que seja um momento importante de a gente compartilhar aquilo que a gente tem de melhor com as pessoas. E o que eu tenho de melhor é aquilo que eu consigo dizer. Eu sempre fui apaixonada pelas palavras, como eu te disse, e eu acredito que eu consiga utilizá-las de uma maneira que leve leveza, que leve poesia, que leve um outro olhar para a vida das pessoas. Então, eu fiquei pensando que isso era o melhor que eu tinha. E por isso que eu decidi, nesse momento de pandemia, começar a página. Mas eu já escrevo há muito tempo, né? Eu tenho rabiscos, eu gosto de dizer que são rabiscos aí de muitos anos. E sempre são como se fossem um vento, assim, sabe? Quando passa um vento e alguém te sopra alguma coisa, que eu escrevo é um pouco assim. Claro que traz ali muitos sentimentos que eu tenho, muitas experiências que eu vivi, mas no momento em que eu estou escrevendo, é como se as palavras não fossem minhas. Elas escolhem o lugar, elas já vêm prontas. Eu não consigo depois trabalhar um texto. As palavras chegam início, meio e fim. Às vezes aquele texto não termina no mesmo momento, mas as palavras acabam. E aí, em outro momento elas vêm e se completam. Mas não existe comigo esse trabalho assim consciente de redigir o texto. É muito de inspiração, eu acredito. Você acabou fazendo uma poesia nessa sua resposta. Eu falei que nós podíamos fazer um pouco de poesia durante essa entrevista. E por falar em a poesia, que é a palavra que move a nossa conversa de agora, você acredita que a poesia ela possa ser acessível para todo mundo? Porque você colocou a poesia numa acessibilidade porque a sua linguagem é simples, é uma linguagem intimista. A gente, quando pega seu texto para ler, a gente tem, assim, eu falando para o pessoal de casa, eu conheço a Carolina há muitos anos, então parece que nós estamos numa cafeteria tomando café, comendo uma fatia de bolo e conversando sobre poesia. Mas você acredita que a poesia ela possa trazer esse grau de intimidade com o leitor, Carolina? Sim, e era uma das minhas preocupações também quando eu fiz a página, que não fosse sobre a minha história, que pudesse conversar com pessoas que não me conhecem, né? Dependendo do que você lê na minha página, Guilherme, você sabe de quem eu estou falando, você sabe de que história que eu estou contando, a que eu estou me referindo. Mas uma outra pessoa que não me conhece, que não tem acesso às minhas histórias, mas que lê uma poesia minha, e aquilo faz com que ela viaje para algum tempo da vida dela, para alguma experiência, para algum sentimento que ela está passando. Então, a minha preocupação era que pudesse existir essa conversa. Porque, de fato, se não fosse dessa maneira, eu preferia continuar com um diáriozinho meu, quieto em casa. E aí, um outro ponto importante que você coloca é sobre ser acessível. Eu acredito, Guilherme, que as palavras, elas são bonitas porque elas conseguem se expressar, elas conseguem nos ajudar na expressão. E isso eu coloco nas minhas poesias. Palavras que são arcaicas, que são que não são do uso comum das pessoas,
isso não se torna mais acessível. E aí as pessoas começam a olhar com um olhar que eu tive muitas vezes aí na infância, enquanto estava estudando, né? E que vi muitas pessoas do meu convívio terem que um olhar de que a poesia é algo chato, algo que não entende, não é compreensível, não faz parte da minha vida, não é para mim. Muitas pessoas, quando eu comecei a página, vieram me dizer: ah, Carol, eu achava que poesia era uma coisa que a gente não entendia. Eu nunca entendi as poesias que eu lia. Então, não era o que eu queria. Ô Carolina, e a poesia é uma forma de ver o mundo? A poesia é uma parte do mundo, né, Guilherme? Eu acho que sim, a gente tem um olhar poético sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas. Pessoas com um olhar mais poético, pessoas com um olhar mais bruto, né? Mais duro, mais seco. Mas a poesia, eu acredito que ela esteja em tudo, depende da maneira como você olha. E a gente não tem o nosso olhar treinado para enxergar isso. Justamente porque a gente tem um olhar preconceituoso sobre a poesia, né? Primeiro que poesia é coisa de mulher. A gente tem ainda esse estigma aqui, que poesia é coisa de mulher, que o homem não gosta de poesia, que poesia é para gente culta, para gente da área. Então, vencer tudo isso e enxergar que existe poesia quando você está escutando uma música, seja pela letra, seja pela melodia, quando você está assistindo um filme, né? Tem cenas tão poéticas, tem histórias tão poéticas, né? Eu gosto dessa poesia que não é só poema, que não é aquela forma, como eu posso dizer, não é aquela forma acadêmica, aquela coisa formalizada, né? O textinho em forma de poema, com rima no final de cada verso, separado em estrofes. Não, não é disso que eu falo. É desse olhar poético, é de uma prosa poética. E você usa a internet para divulgar o seu trabalho. Você já pensou na hipótese de ser uma influenciadora literária? Não, não pensei nessa hipótese. Eu realmente fiz a página para compartilhar algo que já era muito grande dentro de mim. Eu acho que quando as coisas elas se tornam grandes demais, você precisa abrir espaço, né? Porque senão elas te devoram. Então, Mas é ainda uma desculpa. não, não, desculpa, porque é uma possibilidade que pode acontecer. Eu acho, Guilherme, que as coisas elas podem acontecer como consequência, né? Mas não teve essa intenção e não tem. Mas quanto mais pessoas seguem a página, quanto mais pessoas que eu não conheço curtem, quanto mais pessoas que eu não conheço me fazem comentários sobre aquilo que eu estou escrevendo, me mostra que eu fiz uma escolha muito acertada quando eu decidi criar a página, porque eu consigo agora fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre as coisas que eu escrevo, sintam aquilo que eu escrevi e que olhem para a vida de uma maneira diferente. Carolina, para a gente encerrar, não tem como não tocar no assunto, porque nós estamos falando de poesia, de escrita, de livro. Tem um projeto do governo que querendo taxar os livros. É o fim da isenção da contribuição para livros. Isso quer dizer que, se esse projeto é aprovado, os livros ficarão mais caros. O Brasil é um país que lê pouco, 30% da população nunca comprou um livro. Como que você vê esse projeto da taxação dos livros? Guilherme, eu acredito que as palavras elas sejam um instrumento muito poderoso. E quando a gente aprende a usá-las, aprende a conhecê-las, a gente adquire um poder que talvez não seja tão interessante, né? A gente vive num país onde a educação não foi ainda prioridade, né? E livro é educação. A gente não precisa ter em mente educação formalizada em escola, mas livro é educação, é reflexão, é poder. Então, a gente já tem tanta carência disso, e aí você torna o livro mais inacessível do que aquilo que ele já é. Isso, para mim, é abominável. É tirar das pessoas o pouco que elas já têm. Então, a gente já tem tão poucos leitores no Brasil,
e a gente ainda vai ter essa taxação, então sou completamente contra. Eu acho que é um erro muito grande que vai ser cometido, mas intencional. Né? Formar pessoas com capacidade crítica, de reflexão, isso não é e não foi ainda interesse no Brasil. Carolina, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, mas antes eu vou fazer um ping-pong com você. É um jogo rapidíssimo, é o que vier à sua cabeça. Preparada? Vamos lá. Poesia. Vida. Silêncio. Palavra. Livros. Paixão. Leitura. Rabiscos. Poeta ou poetisa que mais gosto? Drummond. Eu escrevo porque... Existo. Maravilha, muito obrigado. Por favor, deixa o endereço da sua página no Instagram para o pessoal. Guilherme, queria te agradecer muito essa oportunidade de falar de poesia aqui para os seus telespectadores, para os seus espectadores. E a minha página é @nus_versos no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá para compartilharem um pouco de poesia comigo. Não só ler aquilo que eu escrevo, mas compartilharem também os pensamentos de vocês. Costumo dizer que todo mundo faz poesia, de alguma maneira. Então, será um prazer tê-los lá comigo e compartilhar esse momento de poesia que eu estou vivendo. Carolina, muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. O contato que a Carolina disse, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. E por favor, inscreva-se no canal e se você gostou desta entrevista, dê o seu joinha. Até semana que vem.